Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Oba! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe motivar seus funcionários? Você sabe realmente o que para eles é importante? Você é daquele tipo que acha que só salário que faz a motivação do seu funcionário? Então fica aí que eu tenho uma coisa muito legal para te contar. O episódio de hoje é sobre exatamente o que a gente pode fazer para motivar nossos funcionários de uma forma efetiva. Fica aí. Bom, nosso assunto hoje então é os fatores motivacionais de Herzberg. Olha que nomezinho bonito. Enfim, esse cara, o Friedrich Herzberg, ele fez um estudo muito legal, muito amplo, que não vou explicar em detalhes aqui, vale a pena você ler a respeito se você gostar do assunto, né? Mas esse cara, o Herzberg, ele queria, na verdade, decifrar o que de fato é importante para as pessoas no âmbito profissional, o que realmente leva alguém à satisfação. E um resumo do trabalho dele, eu vou fazer ao mesmo tempo que um resumo, uma leitura minha, uma aplicação prática já, ok? Ele basicamente, ele encontrou itens e ele conseguiu dividir esses itens em dois grandes grupos. Alguns grupos que ele disse, um grupo de coisas que ele disse que se essas coisas não acontecem, levam à insatisfação. Ou seja, são itens que têm um potencial muito grande de dar problema. Né? Se ele não acontecer direito, vai dar problema, leva à insatisfação. E não que aquela coisa bem feita dê satisfação. Deu para entender? Então, se a coisa acontece normalmente, não dá satisfação. Mas se ela não acontece, gera insatisfação. E por outro lado, ele identificou um outro grupo que esse sim precisa acontecer. Se acontecer, leva a pessoa a um grau de satisfação maior. Então ele disse que a motivação das pessoas, de um modo geral, precisa estar relacionado com itens, vários itens dos dois grupos. Ou seja, os fatores de desmotivação precisam estar eliminados da melhor forma possível e os fatores motivacionais precisam estar presentes também. Então vamos lá, vou começar falando dos itens que levam à insatisfação, segundo o Herzberg. Bom, ele disse que são 5 que eu vou destacar hoje, tá? Então ele disse que é política da empresa. O que é política da empresa? É o jeito da empresa ser, tá? É a cultura organizacional. Se você quiser, houve um outro episódio que a gente já conversou sobre isso, sobre o que é a cultura organizacional, que é o jeitão da empresa. Então ele disse o seguinte: se a forma como a empresa se organiza, a forma como a empresa estabelece as suas regras, se isso é feito de uma forma ruim, de uma forma desorganizada, de uma forma confusa, ou se o clima organizacional, né, dessa cultura é ruim, isso leva à insatisfação. Então, a política da empresa é um dos primeiros itens que ele disse que leva à insatisfação. O segundo item que o Herzberg disse que também leva à insatisfação é as condições gerais do ambiente de trabalho. Aqui nós estamos falando de higiene, aqui nós estamos falando de temperatura, de espaço físico, um lugar para descanso, um lugar para poder comer. Aqui nós estamos falando se o lugar é muito quente, muito frio, barulhento, e por aí vai. Então, as condições do ambiente de trabalho, propriamente dito, se é ergonômico, essas coisas todas, refletem muito na satisfação do funcionário, do colaborador. Então, se essas coisas todas, esse nível de atendimento do ambiente de trabalho for ok, maravilha, funciona para o funcionário. Agora, se isso não está ok, desmotiva. Mais uma vez eu estou insistindo nessa leitura, nessa interpretação aqui do Herzberg. O terceiro item que ele menciona para a gente, olha como é interessante, eu espero que isso esteja servindo de reflexão para você, é como que acontece o relacionamento com os colegas de trabalho. Então, se o relacionamento que eu funcionário, eu colaborador, eu equipe, tenho com os meus pares, com os meus iguais, com as pessoas com quem eu tenho que conviver no trabalho, se esse ambiente de relacionamento interno é bom, é saudável, é gostoso, show de bola.
Se o ambiente de trabalho é ruim, é pesado, é negativo, é aquele conviver com aquelas pessoas que são um urubu, sabe? Corvo pra caramba, que suga energia, aquele ambiente ruim, ambiente de fofoca, ambiente de puxa-tapete, ambiente que eu gosto de chamar de furazóio, que é aquele espaço, aquele ambiente onde uma pessoa está tentando realmente, passar por cima do colega e não tem espírito de equipe, por aí vai. Isso é péssimo. Aí isso cria um forte desânimo em todo mundo, né? Então desmotiva, gera insatisfação ao funcionário. O quarto item que ele chamou de fator que leva à insatisfação é segurança de modo geral. Aqui segurança significa, em boa parte, aquela instabilidade profissional no trabalho, que você está correndo o risco de ser demitido a qualquer minuto. Então, essa situação, quando o funcionário percebe ou acha que, às vezes nem é real, que a empresa está correndo risco, que ele pode ser demitido a qualquer momento, isso gera insatisfação. Tá? A segurança não dá mais satisfação, mas a insegurança profissional gera sim insatisfação. E também a segurança de modo geral. Você trabalha num lugar onde você está sentindo que corre muito risco de ter um acidente, de cair uma coisa na sua cabeça, enfim, de ser assaltado a qualquer momento. Você fala, aqui eu vou ser assaltado, vai entrar um bandido, vai entrar um negócio. Isso leva à insatisfação. Então são fatores de desmotivação, tá? E nessa, olha que interessante, então eu já falei de 4 itens. O quinto item que ele menciona, que é um item que não gera satisfação, presta atenção, que é um item que não gera satisfação se tem a mais, mas gera insatisfação se tem de menos, é salário. Olha lá, estou chamando a atenção para esse item. Então, Herzberg, nesse estudo que ele fez imenso, muito legal esse estudo dele, ele chegou a essa conclusão que salário, a grana, ela tem um nível ideal, né? Acima disso ela não gera mais motivação do que a partir daquele nível. Agora, um salário baixo, abaixo do mercado, que não atende às expectativas ou às necessidades básicas daquela pessoa, daquela família, aí sim isso desmotiva. Então grana, salário com os respectivos benefícios são coisas que podem gerar desmotivação se não estiver adequado, mas pagar mais e mais e mais e mais não gera motivação. É importante a gente compreender isso porque gera uma mudança importante na nossa percepção geral da coisa, né? Então eu acho sempre importante a gente ter uma noção clara desse item aqui também, tá bom? Bom, agora vamos para o outro lado. O Herzberg também estudou, então, outros itens que ele falou assim, estes sim, se são bem trabalhados, geram satisfação. Quais são os itens que o Herzberg disse que geram satisfação? Então vamos lá, eu vou colocar também na ordem com que ele apresentou, né? Então ele disse o seguinte, em quinto lugar, então ele disse que é realização. A capacidade que eu tenho, a possibilidade que eu tenho de realizar coisas interessantes, coisas novas, de me doar de alguma forma, de fazer alguma coisa relevante, fazer alguma coisa com sentido. Então, se eu funcionário, eu colaborador, eu equipe, se eu estou numa clínica, numa empresa, que tem uma causa que eu também concordo com essa causa, que eu estou dentro desse processo, então eu me realizo profissionalmente executando isso, fazendo o meu trabalho, reabilitando pessoas, cuidando de gente, enfim, se aquilo tem o meu espírito, o meu propósito, o meu Ikigai, lembra disso? Se não lembra, vê lá um outro podcast que eu expliquei sobre isso. Se não está ligado a mim diretamente, eu não vou ter realização. Então o Herzberg disse o seguinte, quando o funcionário está cada vez mais ligado a algo que ele acredita que ele possa realizar profissionalmente coisas importantes, deixar um legado ou deixar a sua marca naquela região para as pessoas, ele se motiva, porque a motivação é motivo para a ação, vem de dentro, é intrínseco. Então ele chamou esses fatores de intrínsecos exatamente por isso, são coisas que movem o coração, que fazem as pessoas realmente terem vontade de sair de casa para trabalhar e para dar o seu melhor, para dar aquele gás.
Então, olha aí que interessante. Então, a capacidade de você envolver seus colaboradores, sua equipe e dar um sentido para aquilo que eles fazem, né? Aquilo tem que estar ligado à sua natureza mais profunda, aquilo que ele quer fazer, que ele quer realizar. O quarto item, né, chegando até a gente chegar no primeiro colocado, é reconhecimento. Reconhecimento. Então, como é que funciona isso? Uma pessoa que faz um trabalho muito bem feito, que dá o seu melhor, que dá o seu sangue, olha, direto ou indiretamente, essa pessoa de alguma forma está esperando no mínimo um elogio. No mínimo um aperto de mão, um abraço, dizendo, cara, você está no caminho certo, show de bola, parabéns, obrigado, porque eu percebo você aqui. Eu sei o quanto você está se doando, show de bola. Esse reconhecimento pode ser através de um presente, pode ser um bônus, pode ser uma viagem. Eu gosto de dar como reconhecimento uma experiência, por exemplo, um jantar no Outback, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Alguma coisa que marque essa pessoa e não apenas um dinheiro ali, né? Alguma coisa legal, que seja importante, impactante, uma viagem, né? Para um desafio. Mas mais do que isso, esse reconhecimento às vezes é aquela coisa diária. Numa reunião semanal que você faz com a sua equipe, você destaca a pessoa e fala assim, olha, pessoal, eu quero aqui destacar hoje a Carlinha. A Carlinha, olha, tem se mostrado tal, essa semana se dedicou nisso, então parabéns, Carla, olha, pessoas como você nos honram, nos agradam, tal. Cara, essa pessoa vai ficar super feliz. O grau de motivação que você consegue com essas palavras, você dá uma energia para ela que vai durar por muito tempo. E isso funciona muito melhor do que, às vezes, você querer ficar dando presentinho, brindezinhos e coisinhas, tá? Então, reconhecimento é aquela coisa sincera, olho no olho, é aquele abraço, aquela... Tem gente que usa o funcionário do mês, e eu prefiro fazer alguma coisa mais humana, mais direta, mas, cara, você é a pessoa que eu estou curtindo, parabéns pelo seu trabalho, tamo junto, né? Legal. Bom... Em terceiro lugar, o Herzberg disse que o que motiva, leva as pessoas a uma satisfação, uma motivação é responsabilidade. O senso de responsabilidade. Quando você pega alguém que só faz funções bobinhas, vamos chamar assim, ou muito simples, muito padronizadas, sem responsabilidade, sem consequências maiores, essa pessoa não se sente tão motivada quanto aquela pessoa que recebe de você responsabilidades maiores. Responsabilidade com o paciente, responsabilidade com o caixa, responsabilidade de cuidar de um projeto. Então, uma coisa que eu recomendo, por exemplo, é que você vai ter alguns projetos na sua clínica. Então, um dos projetos é vamos trabalhar nossas redes sociais para conseguir X resultado. E aí, uma das pessoas da sua equipe, você vai conversar com ela, isso é um exemplo, né? Mas enfim, e vai deixá-la responsável por esse projeto. Então, obviamente, é uma pessoa que já sabe do assunto, que gosta do assunto, que está estudando o assunto, enfim, e que você sabe que aquilo para ela é importante. Então, quando você dá uma responsabilidade para alguém, essa pessoa sente que você confiou. E essa relação de confiança é o que faz ela se sentir motivada, satisfeita num grau acima com o trabalho. Então, como que eu motivo uma pessoa? Entre outras coisas que a gente está falando aqui, dando responsabilidade para ela, dizendo que ela tem capacidade, eu reconheço em você, João, a capacidade que você tem, a competência que você tem para isso. Então eu sinto que você é responsável, estou lhe confiando este trabalho, esse projeto, de tal e tal forma. Aí essa pessoa vai se dedicar ao máximo para aquilo e por aí vai. Então, dando a responsabilidade para a pessoa certa, no momento certo, com o devido treino, com o devido apoio, etc., também é um fator motivacional muito forte, segundo o Herzberg, segundo a gente tem visto na prática também. Segundo colocado, segundo o Herzberg aqui, para satisfazer as pessoas, para deixar elas motivadas ao trabalho, é o desenvolvimento profissional e pessoal. Então, assim, esse desenvolvimento como é que é? Se essa pessoa entra numa clínica, entra na empresa e ela olha para um organograma, ela olha para um plano de carreira e vê que ela pode crescer, eu posso entrar como estagiário, vou dar um exemplo, e terminar como presidente daqui a 15 anos, eu tenho como crescer, eu tenho como me desenvolver, já é um grande estímulo. Se eu entro como recepcionista e sei que eu vou morrer como recepcionista se nada diferente acontecer aqui, que estímulo tem essa pessoa de desenvolvimento aqui nessa clínica, nessa empresa? Nenhum. Então essa pessoa não se sente motivada, ou seja, não tem motivo para agir no sentido de dar o seu melhor.
Porque ela não vai se desenvolver, ela sente e entende que ela não tem como se desenvolver. Em termos de carreira, de constituir novos cargos, enfim. Isso para algumas pessoas é importante. Mas o desenvolvimento também pode ser, não necessariamente como novos cargos, mas o desenvolvimento também pode ser no sentido de me tornar uma pessoa melhor. Eu estou numa empresa onde eu sei que eu vou aprender, eu estou numa empresa que vai gerar uma experiência extraordinária. Vou te dar um exemplo, você é convidado para passar, sei lá, fazer um trabalho muito difícil e ruim até, sei lá, mas sei lá, durante 6 meses dentro da Disney. Você entende o que eu quero dizer? Que por mais que o trabalho seja ruim, que seja mal remunerado, etc., você provavelmente vai pensar assim, caramba, isso aqui é muito bom para mim, para o meu desenvolvimento, eu vou crescer, vou aprender, vou ter currículo, vou ter história para contar. O nome disso é desenvolvimento pessoal, segundo o Herzberg. Isso motiva as pessoas, dá gás para as pessoas, elas querem aprender mais, elas querem crescer. Se eu tenho oportunidade de aprender, se essa clínica me ajuda a me tornar uma pessoa melhor, às vezes essa oportunidade de eu aprender coisas, de fazer novos desafios, de ter um aprendizado, de ter cursos novos, por exemplo, né? Tudo isso, esse desenvolvimento pessoal são coisas que motivam pra caramba. Então vale muito a pena investir nisso também, investir na sua equipe, né? Em primeiríssimo lugar, que é muito parecido com esse, o Herzberg coloca que é crescimento. O que é crescimento? Crescimento ele coloca como um fator, mas assim, eu funcionário, vejo possibilidade de crescer como pessoa, como ser humano, e vejo muita possibilidade de crescer junto com a empresa. Nesse capítulo todo ele coloca essas duas coisas meio interligadas. O crescimento profissional, né? Que é muito parecido com o anterior. Eu me desenvolvo, mas aqui assim, a empresa, eu sei que essa empresa é pequena, mas ela está crescendo e eu vou crescer junto, né? Então é um crescimento que eu sei que eu posso crescer, eu vou subir degraus na empresa, né? E mais do que subir degraus, que já seria parecido com o item anterior, a empresa está crescendo, eu vou crescer com ela nesse nível de confiança e eu aprendo como pessoas. Vale a pena estar com essas pessoas. Por exemplo, se você trabalha em uma clínica, em uma empresa, onde o seu chefe é uma pessoa que você admira, que você é uma honra para você estar com ele, você realmente admira essa pessoa, você tem ele como um mentor, de certa forma. Cara, isso é muito legal. Então, a sua vontade e sua percepção de crescimento ali dentro é muito grande. Você sabe que essa empresa vai crescer, está no caminho certo, você vai aprender, vai se desenvolver e ao mesmo tempo você se torna uma pessoa melhor. Então, esse sentido de crescimento / desenvolvimento, né, os itens 1 e 2 aqui em primeiro e segundo lugar do que o Herzberg fala, que são intimamente ligados, são fatores que vêm de dentro mesmo, muito intrínseco e geram um motivo para ação necessário para que as pessoas deem aquele gás a mais, que façam caminhem aquela milha adicional. Pessoas proativas precisam estar com esses fatores resolvidos. Bom, pessoal, acho que deu para perceber então, com essa nossa história de hoje, que motivar funcionário não é esse negocinho de vou dar um bônus ou uma meta aqui e vou cobrar, e vou brigar, ou vou punir, porque se ele não fizer tal coisa eu vou dar 50 chibatadas, cara, não é isso. Como é que a gente motiva uma pessoa? Construindo então aquele ambiente de trabalho bacana, como eu falei dos fatores de desmotivação, né, os fatores extrínsecos de desmotivação, e trabalhando os 5 fatores de motivação de uma forma consistente, de uma forma ativa e também de uma forma singular, ou seja, tratando cada funcionário, cada pessoa de um modo único, porque cada pessoa é uma pessoa. O que às vezes funciona, um jeito de lidar, de falar com uma pessoa, não é o mesmo jeito de falar ou de lidar com outra pessoa. Ou o jeito com que eu lido com essa pessoa quando ela entra na empresa é diferente com o que eu vou lidar com ela depois de 6 anos que ela está na empresa. E por aí vai. Essa é a gestão da singularidade, né? de entender que cada pessoa é uma pessoa. Então, reflete sobre esse assunto aqui, medita sobre isso, que você vai ver que tem muito para você aplicar e extrair grandes resultados. Então, comece a implantar desde já, eu sei que isso vale muito a pena. É isso aí, empreendedor. Show de bola. Obrigado por você estar com a gente aqui, por ser ouvinte do nosso podcast, por estar aqui me honrando com a sua presença, com a sua audiência.
E eu peço para você então que você continue com a gente nessa corrente do bem, como eu costumo dizer aqui, mostrando esse podcast, essa história aqui para outras pessoas que você sabe que podem se aproveitar disso também, que podem se beneficiar com tudo isso, que precisam aprender esses assuntos. Porque quanto mais profissionais de saúde a gente tiver, que conhecem o mundo empresarial e pensam empresarialmente de uma forma bacana, de uma forma ética, nesse movimento que a gente está fazendo aqui chamado Consultório Empresa, quanto mais pessoas com essa visão, eu tenho certeza que mais a gente vai revolucionar as classes de saúde de um modo geral e criarmos um novo patamar, um novo nível. E para a gente alcançar esse novo nível, eu acho que a gente está muito perto disso, né? Então, às vezes é uma ideia, um insight que pode te levar para um outro nível. Quem sabe hoje foi um desses insights. Então, ajuda compartilhando, com a sua avaliação e passando para outras pessoas também. Conhece os nossos portais, nossos serviços, conhece os nossos cursos online. Tudo isso está para você disponível nos nossos materiais, no nosso site. Forte abraço, empreendedor. Te espero aqui semana que vem. Abraço!